Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós queremos que, aonde tiver um lugar aí, vago, que alguém levante a mão para que os que estiverem lá possam sentar-se. Tá? Senão, sentarão lá que nós temos cadeiras ali. Nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês nesse dia especial para todos nós, onde o Alide vai falar sobre a importância da educação, da espiritualização, da família no crescimento dos nossos jovens, das nossas crianças. E eu vou colocar a vocês como será o andamento do nosso trabalho. Nossa reunião terá o tempo, essa reunião terá o tempo normalmente de 45 a 1 hora, e depois disso nós daremos o passe, como sempre fazemos, e depois do passe ele continuará aqui para que vocês façam as perguntas que vocês tiverem dúvidas e ele vai procurar esclarecê-los. Depois do esclarecimento aí, de todos os esclarecimentos, estará encerrada a nossa reunião. As pessoas que forem fazer pergunta, nós vamos ter aqui na frente alguém com o microfone e as pessoas deverão fazer a pergunta no microfone, porque senão a gravação não pega. E as pessoas, quando vão ouvir, elas escutam uma resposta em cima de alguma pergunta que elas não ouviram. Então fica difícil, não fica boa a gravação. E nós estamos gravando hoje para que todos nós possamos assistir novamente ou indicá-lo aos nossos amigos, né? Para que assistam e possamos assistir mais vezes sempre que precisarmos. Nós vamos apresentar a vocês, não sei se precisa de apresentação, mas o Dr. Alide Salomão Mousf é amigo nosso desde a época, desde 30 anos atrás. Como você está velho, hein? Quando a gente começou, e temos vivido várias experiências muito válidas, muito importantes. E como ele é médico, pediatra e biatra, e com bastante conhecimento na área de psiquiatria, nós achamos que ele era a principal pessoa que nós podíamos ter aqui, para que ouvíssemos as suas palavras, porque ele atende no consultório aquilo que normalmente começou em nossa casa, começou na nossa família. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho muito tempo para gastar em tratamentos de cura, e quando nós não temos muito tempo para cuidar da nossa saúde, ou da cura das nossas dificuldades, a gente tem que ter bastante tempo e bastante dinheiro para cuidar da doença. Porque é caro cuidar de doença, caríssimo. Então é melhor a gente optar pela saúde. E temos aí tantos profissionais avalizados, né? E eu fiquei pensando que as coisas não acontecem por acaso. Há 50, 60 anos atrás, só 3 cursos, 4, 5 cursos, eram conhecidos da nossa geração. Então as pessoas se formavam em medicina, se formavam em direito, se formavam em engenharia. Tinha outros cursos. Os cursos técnicos de cada área, né, que estava dentro do mesmo grupo, seja ciências exatas, biológicas ou ciências naturais, eles optaram por ter um anel de formatura. E esse anel de formatura, nós temos, por exemplo, o rubi, é a pedra que representa o direito, o jornalismo e depois outras orientações, outras funções, porque ele falava mais ou menos assim que o rubi estaria ligado às pessoas que tinham essa capacidade de falar, de se exprimir, né? Então escolheram o rubi. A safira azul era das ciências exatas, das engenharias, e com o curso técnico da agrimensura e qualquer outro curso que fosse ligado à parte da engenharia, as ciências exatas.
E a medicina era o verde, a esmeralda. Eu vim de verde hoje porque é uma cor maravilhosa. E atleticano vestido de verde dá um azar para os coxos, nossa. Mas eu fui investigar e descobri uma coisa maravilhosa, porque eu via também professores terem uma pedra verde no dedo. O magistério, não pedagogia, a pedagogia é azul. Mas o magistério tinha uma pedra verde. Magíster, professor. Então, todo aquele que fosse professor, e naquela época, professor, por exemplo, o contador, ou ciências contábeis, ligado à área das exatas, tinha a pedra do curso superior, mesmo que fosse em nível técnico, e ao lado do anel, a simbologia, né? E se a medicina tem aquela serpentezinha, ali tem toda uma história, mas me interessou que a cor era a mesma. Só que o do magistério é uma turmalina verde, não é esmeralda. O professor e o médico verde tem a mesma simbologia. Quando a gente cura o espírito, a gente cura o corpo. Por isso é muito importante o professor. É maravilhosamente importante o professor, principalmente o das primeiras letras. E por isso, nós queremos passar a palavra ao nosso palestrante de hoje, que também fará a prece por todos nós, e ele vai desenvolver o seu assunto, e nós estaremos aqui para depois a aplicação dos passes, e após os passes estaremos aqui para aqueles que precisarem fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Fiquemos então na paz de Jesus. Conosco o Alide. Boa tarde. Para compensar o azar que ela pôs no time do coxa, eu compensei vindo com blusa preta, pedi para o Rodrigo pôr microfone preto e o resto fica por conta do extintor. Então, fecha tudo. Espero que vocês aproveitem a nossa fala. Isso, na verdade, eu sempre digo que esse assunto é muito mais uma espécie de uma introspecção humana, para que possa nós mesmos nos autoavaliarmos quanto ao quem somos nós, ao que nós fazemos, ao que eu faço como educador, quem sou eu como pai, como mãe. Baixinha, fogo. Quem sou eu como pai, como mãe? Então, essa palestra, na verdade, eu acho que tomara que eu consiga atingir meu objetivo e que atinja todas as nossas cabeças e almas que aqui estão. Eu tenho certeza que uma cabeça vai ser forte, que dá até no fundo um pouquinho de lacrimejamento depois, não na frente de vocês, em mim. Porque quem fala, eu acho que é um feedback muito mais forte do que quem ouve. Espero que quando ouçam, que ouçam com o coração, daí o feedback vai ser igual. Então, esse assunto que me foi dado pela minha irmãzinha Maria Helena, é um assunto, e pela Helena, é um assunto assim que muita gente não sabe por que eu estou educando, como eu estou educando, por que meu filho é assim, por que em casa tudo tem esse dado de conturbação, por quê? Ou por que na minha casa está tudo em equilíbrio, né? Então, eu quero mostrar a vocês, antes de começar, vejam, eu tenho a parte espiritual, tenho a parte psicológica e tenho a parte social da fala. Nós estamos numa casa de oração, uma casa espírita, e eu quero começar só falando um pequenino texto que a Maria me mostrou, esse livro da Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. É um espírita de Araxá, e ele é um estudioso há mais de quase 40 anos dos livros de Kardec. E ele coloca assim, num dos itens, ele fala assim:
o despreparo espiritual dos pais. Desculpe, eu não gosto de ler, mas eu vou ter que ler esse pedacinho porque eu não quero perder uma vírgula. A indiferença quanto aos valores morais. A indiferença quanto aos valores morais. Peguem tudo, por favor. A ignorância dos postulados do Espiritismo e a falta de vivência evangélica pelos educadores do lar criam um ambiente moral e espiritual bastante deficiente, difícil e pernicioso para com seu filho, que necessita de um bom ambiente a partir dos primeiros dias do berço. Nunca digam, por favor, criança não entende. Criança entende desde o útero. Em todas as mensagens sobre a educação da criança, endereçadas pelos espíritos superiores, seja nas obras de Allan Kardec, nas do admirado médium Chico Xavier e de outros médiuns idôneos, colocam sempre os pais como principais responsáveis pela formação moral da criança. Moral. A moralidade engloba todos aqueles 3 itens que eu disse: espiritual, o social e o psicológico. Ele diz ainda: os pais espíritas estão precisando de muito esclarecimento quanto à sua responsabilidade de educação no lar, à luz dos ensinamentos cristãos, para que não continuem nessa situação infeliz de ignorância. Então, por que eu estou falando isso? Isso eu poderia falar muito bem sem ler. Porque ele diz assim, no Livro dos Espíritos, o nosso codificador Allan Kardec, ele diz: quem quer que observe desde o instante do seu nascimento o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Esse quadro familiar que Allan Kardec comenta, do século passado, né? Ele continua muito atual, problemático e muito conturbador. Então, eu vou citar aqui alguns itens para vocês de uma profilaxia na educação. Alguns dirão assim: poxa, mas meu filho já é grande, eu não fiz nada disso. Gente, filho e pai sempre é assim. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Eu eduquei errado até 30 anos, não faz mal. Começa a partir de agora mostrar o outro lado seu, que você está desenvolvendo aqui, que você está desenvolvendo no teu coração. Então, sempre dá tempo. Eu digo assim que a amorosidade entre pai e filho é igual aos nossos músculos, né? Eu atrofio de não fazer nada, mas o dia que eu quiser voltar, sempre dá tempo de funcionar. Isso dá alegria para quem não gosta de ginástica, é muito luto. Então, sempre dá tempo. Ele sempre volta a hipertrofiar e fazer o trabalho dele, sempre. Não é como os outros órgãos. Então, nessa história da educação, é igual. Funciona igual. Mostre a partir de hoje, a partir de agora, o que seu filho vai falar. Obrigado. Então, diz assim, ó. Os modelos psicológicos funcionam já dentro de casa. Na vida, os remédios têm que ter paciência, esforço e fé. Eu sempre comento na minha vida que tem uma coisa que Deus não fez com que a gente nascesse com ela, uma virtude, chamada paciência. Quem aqui compara a sua paciência de hoje, antes quando era pai? Chama a mamãe. Quem é a mamãe? Cadê a mamãe e a vovó? Ou vovó? Cristine. Acho que lá atrás, Helena. Acho que lá atrás. Bem, a paciência, pessoal, não é inerente ao nascimento natural de cada um. A paciência se adquire com a vida. Agora, não existe nada de prova maior para a gente do que a paciência com um filho. Por quê? Porque o filho nos joga todas as provas daquilo que a gente não gosta de ser e não gosta de fazer. Um filho, vamos supor assim, se você gritar desde pequeno, eu não suporto piercing, pode ter certeza que teu filho terá no mínimo uns 3 piercings.
pode ter certeza que vem os piercings. E se duvidar, ele enfia no nariz para mostrar bem tua atenção. Olha, tá ali. Certo ou não? Então, por que eu digo isso? Porque a paciência, ele está testando você. O que ele testa? A amorosidade. Mas por quê? Eu sempre demonstrei amor por ele. Mas pai e mãe para o ser humano, e todos nós fomos crianças, pai e mãe para o ser humano, é sempre assim: eu quero prova de que você me ama. Por mais que eu saiba que me ama. E nunca se esqueçam, agora falando espiritualmente, que nós nos encarnamos exatamente nas casas onde nós temos que provar o amor que não foi dado na passada. E daí, como é que fica? Então é aí que ele vai contestar. Entenderam porque fica ruim nós lembrarmos de vida passada? Que daí começa a confusão. Aí piora. Imaginou uma criança que volta assim: você foi meu isso na vida passada? A vingança será maligna. Então é uma graça que Deus nos dá de não ficar lembrando de vidas passadas. Tem gente que se lembra, paciência, é pior. Tem gente que se lembra, mas existem essas coisas. Então os remédios são paciência, esforço, fé. Vamos devagar. Paciência eu já falei. Esforço. Esforço para ter paciência. Esforço para poder educar. Esforço para poder chegar e dizer: meu Deus, eu tenho que engolir esse sapo. Vou ter que falar com calma, com jeito. Mas quem é que faz você ter tudo isso? Paciência e esforço. A fé. Como assim? Eu não sabia que se eu for então na igreja toda semana tomar hóstia, ou bater a cabeça nos muros de Jerusalém, ou se abaixar para Meca, ou etc., acontece esse fato de eu ter fé, tudo isso acontece se eu ter paciência. Não, não é isso que é fé. A fé é aquilo que está dentro do teu coração. A fé é aquilo que você hipertrofia, aquilo que você incorpora, não. Você dá corpo no que tem dentro de você. Como assim? Eu achei que não tivesse nada de fé. Não, fé também se adquire, né? Que legal, né? Você nascer numa família onde desde pequenininho já mostram a condição da fé. Desde pequenininho. Fica mais fácil. Eu vejo tanta gente aí falando que na casa, eu pergunto, às vezes no consultório sempre, quando eu vejo que está um pouco conturbada a situação psicológica da casa, qual é a sua fé? As pessoas às vezes me dizem assim: não, nós somos católicos, mas não praticantes, e dão risada. Eu não estou perguntando a tua religião, perguntei a tua fé. Entenderam? Já começa daí. Então a pessoa não sabe nem o que é fé. A fé é da alma. É o que você crê no poder maior de Deus. Aquilo que vem depois junto, que carrega, a religião que você for seguir, não importa. Religiosidade não é você estar numa casa onde você tem que fazer as obrigações da casa. Eu tenho que tomar água fluidificada. Por quê? Fluidifique a sua água depois de você estar bem evoluído. Fluidifique a sua água corporal. 97% aproximadamente do nosso corpo é água. Quando Jesus dizia fluidificar a água, não é que eu tenho que tomar uma água. Não é que eu tenho, ainda mais cheia de amianto. Não, ele não falou isso. Fluidifique a sua própria água, ou seja, energize-se, ou seja, dê o teu autopasse. Como é que eu consigo isso? Com muito estudo, perseverança e amor. Aí você consegue fluidificar a tua própria água. Mas eu fiquei sabendo que a hóstia é fantástica. Eu falei: é a mesma coisa, é idêntico, a situação é idêntica. Ok, então como é que eu conquisto alguém em um alvo? Através dessa tríade: paciência, esforço e fé. Uma coisa fundamental na casa é pai e mãe unirem-se numa mesma conduta. Isto é fundamental, grifado embaixo. O pai que deu uma ordem, mesmo que a mãe discorde, ela vai lá e peita o pai e diz: pomba, já falei que não é assim, na frente do filho. Certo ou errado? Erradíssimo. E vice-versa, hein? Se quiserem se estapear, puxar a orelha, vão no banheiro, tranca bem, vão lá fora, fala, não briguem e discutam algo na frente da criança, nunca. Nunca, totalmente errôneo.
Porque o que vai acontecer se a criança vê isso? Ela não sabe em quem seguir. Ela não sabe quem é o modelo. Escutem bem essa palavra, modelo, que é forte para a nossa reunião hoje. Nós, como pais agora, somos modelos de toda a educação familiar. Um filho se baseia neste modelo, que é pai e mãe. Se eu falar assim, peraí, a mulher diz assim, e você escolhe geralmente companheiros para morar com você, para viver com você, para casar com você, baseado no modelo de pai e mãe. Que meu pai era um pau d'água sem fim. Meu marido não suporta álcool. Ele não suporta álcool, mas ele suporta, por exemplo, passar pessoas para trás. Teu pai fazia isso? Não, fazia. Ele não suporta álcool, mas teu marido também gosta de mentir. Teu pai parece que fazia isso também, né? Fazia. A coisa que mais te irritava é quando você via ele bêbado, não é? Mas quando ele mentia, enganava, para você era um modelo, não é? Agora que eu estou percebendo você falando por mim. Você não tem que basear num dado que teu pai ou tua mãe tinha para você escolher. Os nossos companheiros, geralmente a essência, são baseadas na escolha para ficar conosco, baseado no modelo de pai e mãe. Como é que fica então? Vamos pensar assim, uma mulher primeiro. Um pai bem carinhoso com a sua filha, que vai lá, acaricia, beija, chama do lado, etc e tal, passa a mão desde pequenininha, acaricia, dorme junto e passa a mão, toque físico. Como é que fica? Essa vai ser exigente quanto ao marido, graças a Deus. Por quê? O marido que é grosseiro, que dá tapa, que xinga, que não dá uma atenção quando precisa, sempre que eu quero, etc e tal, ela não vai suportar. Porque o modelo de educação dela foi papai desse jeito que me acariciava. Vice-versa para a mãe, tá? Dá para entender? Para o filho, mãe com o menino, vice-versa. Vocês estão reavaliando os casamentos? Vocês estão reavaliando a educação dos filhos? A aula não é de casamento hoje. Tá certo? Não é mesmo? Então, vamos lá. Essa doença social, pessoal, onde não tem mais valores, é falta de pai e mãe. É falta de pai e mãe. Você fala, como não tem mais valores? Tem uma autora que é uma jornalista, que foi uma aluna minha de pós-graduação, ela escreve muito bem, e ela falou, nós estamos vendo uma geração vindo aí, de crianças muito bem preparadas e tristemente despreparadas. Preparadas tecnologicamente de viver a vida. Hoje eu vejo a turminha de 20 e poucos anos para baixo, eles não têm medo. Eu preciso ir para a Bélgica, ter um congresso lá legal na faculdade. Você pega hoje, amanhã ou semana que vem para chegar lá. Eu faço um parto um ano antes para ver se eu vou para a Bélgica, entende? Eles não têm mais, o mundo ficou pequeno para eles. Tecnologicamente, eu morria de medo de pegar meu celular e trocar minha passagem de avião. Se não der certo, eu vou lá, estou ferrado. Eles, não, já está pronto, está aí, está trocado, qual poltrona você quer? Então, tecnologicamente, em todos os sentidos, eles estão assim, com o mundo em suas mãos. Eles estão preparados para isso. Mas, moralmente, não estou falando todos, a maioria está totalmente despreparada. Por isso que essa jornalista escreveu aquilo que eu disse antes. Eles estão jovens preparados e despreparados quanto à segurança, né? Então não tem. Pessoal, na nossa casa, na nossa educação, ponham isso na cabeça. Todo hábito é uma tradição centenária. Quer saber? Eu vou um pouco além. É útil esse hábito? Você está falando de hábito que é de freira, de padre? Não, hábitos. Mas a de freira, de padre também entra. A de muçulmano também entra. A de judaica também entra. Todos entram. São costumes. E sai do costume para você ver. Isso é centenário, é milenar. Por que nós não podemos quebrar esses hábitos que nos educaram? Minha mãe sempre disse, ou meu pai sempre disse, que no dia primeiro, domingo, não sei do que, tem que acontecer tal coisa. E você não consegue se desvencilhar daquilo. Tem que. Ontem, uma cliente foi lá de manhã, uma jovem. Infelizmente eu fiz o diagnóstico nela de câncer de mama.
e eu solicitei o exame, deu positivo. E ela foi me dizendo assim, ela foi dizendo tudo, não falava nada. Eu sei que o senhor é espírita, não sei o quê, mas sabe, eu não consigo deixar sempre de ir na minha missa aos domingos, de rezar, de tomar não sei o quê, de orar, de cantar. Eu falei assim, eu não falei nada, você que está dizendo tudo. Você está dizendo porque você quer se confessar comigo? Ela disse assim, não, eu estou dizendo porque só para mostrar quem eu sou. Eu falei, porque que bom, continue assim. Eu falei, faz bem, muito bem. Eu falei, é isso que eu quero, que faça bem. Mas eu não quis dizer para ela que o hábito a fez acostumar-se, que ela tem muito um lado espiritualizado que ela não conhece, que ela não abrochou, não desabrochou ainda esse lado dela. Porque e não vai ser naquele momento que eu vou conseguir isso. Ainda mais no momento de dor e preocupação que ela está tendo. Não vai conseguir. Então, o homem tem que ser ético, responsável e livre. Para isso, eu tenho que ter na minha casa fé, amorosidade e limite. Como? Peraí. O homem tem que ser ético, responsável e livre. Livre? Posso fazer o que eu quiser? Pode, sempre pôde. Graças a Deus, o livre-arbítrio. Sempre pôde fazer o que quer. O que é liberdade para você? Prenderam você numa coisa que você queria tanto que você sabe que não presta, e eu dizendo isso, você vai fazer aquilo? Não é isso que eu estou falando. Liberdade, gente. Liberdade é o caminho para o amor. Como diz, né? O amor liberta. Quem imanta é o ódio. É a raiva. E se manta. Pensem numa pessoa aí que vocês não gostam. Você vê. Aparece daqui a pouco, hein? Hoje à noite, na hora que eu vou jantar, tá lá, ela e o marido ali olhando para você assim. Imanta. A desgraça imanta. Queiram liberdade. Amem, deem liberdade para essas pessoas. Que estejam muito bem lá, mas que estejam bem. Não assim, nojenta. Tinha que vir com aquele vestido semelhante ao meu. Não é isso. Isso não vai levar a nada. Isso é ódio, isso é raiva, isso é inveja. Então, essas atitudes de ética, responsabilidade e liberdade dão exatamente a personalidade mais responsável. Ninguém está dizendo, se você for uma pessoa religiosa, que você tenha que estar, estudar e ler, que seus filhos saíram iguais. Nunca. Nunca saíram iguais. Por que não saíram iguais? Porque eles são indivíduos. O que significa a palavra indivíduo quebrada do latim? 4 palavrinhas pequenas, que significa individuos, que significa aquele que não pode dividir em 2. Não dá. Ele é ele. Ele é ele. Ele vai crescer como ele é. Nunca se esqueçam da carga espiritual que ele traz consigo. Aí eu vou mesclar. Carga espiritual, personalidade, educação pai e mãe, para dar uma pessoa diferente. E se vocês olharem no mundo, as 7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, ninguém é igual. Tem semelhantes, mas igual não. Nem morfologicamente e nem psicologicamente igual. Por quê? Porque a mesclagem de N fatores abre uma análise combinatória tão grande que ninguém é igual. Não dá. Não existe nada igual. Conclusão. Essa mesclagem dessas coisas que eu disse a vocês dão ao ser humano uma base para que ele possa evoluir. Não esqueça que seu filho e sua filha serão pais. E eles vão educar aquilo que você ensinou. Se você errou, ainda dá tempo. Então a gente vai ter que ser humilde depois, quando formos avós, dizendo assim: filho, eu eduquei você assim, eu estava totalmente errado. Desculpe, mas é o que eu tinha. Desculpe, mas é o que eu sabia. Melhor você fazer assim, assado, se você quiser. Orienta só. Se quer ou não, o problema é dele. Karma que é teu karma, né? Pois é, isso aí. Bom, vou dar algumas leizinhas aqui que a gente deve não fazer. Não dar tudo que a criança queira. Nossa Senhora. Vocês entenderam porque a maior prova que Deus pode dar a alguém é a riqueza e a beleza? Beleza. Também. Quer dizer que eu tenho que me melecar? Não falei isso, não.
beleza e a riqueza são assim, 2 itens na vida de alguém que são provas pesadas para poder aprender uma coisa chamada conduta. Conduta. E se você não tiver a tua base como fé, a tua conduta será distorcida no futuro, sim. Então, a criança que tem tudo, o pai e a mãe tem dinheiro para burro, se ela aprende, olha que bonito, se ela aprender a dizer não para o ilícito, se ela aprende a dizer não para o lícito, ela vai aprender a dizer não para o ilícito também. Fica certo, fica errado. Compreenderam? Se ela aprende a dizer não ao lícito, ela aprenderá a dizer não ao ilícito. Então, aponte sempre para o teu filho os erros que ele comete. Aponte. Não é assim, não vou falar, porque ele já está com raiva de mim porque eu não dei chocolate. Se eu falar mais essa, eu estou desgraçadamente no chão. Não. Falem. Mas aí eu sou chato. Sim, eu sei que você é. Mas é bom que seja. Pai e mãe não nasceram para ser bonzinhos. Bonzinhos é para ser vó e vô, né? Certo? Bonzinho é só avô e vó que pode ser. Quando uma paciente, uma cliente minha chega lá e diz assim para mim: doutor, eu não aguento minha sogra, ou não aguento minha mãe. Eu falo: por quê? Dão tudo que quer. Tudo que o senhor fala aqui para não dar, está lá. Ela compra de pacote. Eu falo: você chama isso do quê? Teimosa. Não. Isso é amorosidade. Isso é amorosidade. Errado ou certo é com amorosidade. Ela quer agradar o netinho. Tá. Mas faz assim então para não ter briga com você. Joga a responsabilidade em mim. Mas ela não aceita. Então traga ela junto na consulta da próxima vez e abre. Ela vai me ouvir. Nossa, e como funciona isso? Funciona bem. Olha, é impressionante como funciona. Vocês não imaginam o quanto? Quando elas ouvem da gente mesmo, né? Explica por A mais B com muita calma, com muito carinho, elas vão entender. Ontem mesmo, chegou um pai lá e levou a mãe dele. E a mãe dele é esposa de uma pessoa muito notória aqui na cidade que já faleceu. São bem queridos. Mas ela trabalha com arte. Ela dá risada de tudo, ela não está nem azul para as coisas da avó, né? Daí quando eu comecei a comentar com ela o que deveria e o que não deveria, mudou tudo de antigamente, né? Eu falei: mudou, felizmente mudou, sim senhora. Mudou tudo, sim. Pois aí, tem que fazer tudo isso agora? Seria o ideal. Poxa, aí o filho falou: viu, mãe? Tá ouvindo bem, dona fulana? Não ouviu? Quer que ele repita de novo? Falou bem assim, para a mãe ficar bem grudadinha, né? Falei: não, você também no futuro vai ficar igual. Falei para ele, sabe? Fica quieto. Mas pai e mãe é assim, tem que dizer não. Eles só vão aprender os nãos da vida com papai e com mamãe. O sim é do avó e do avô. Mas doutor, você não falou que não é para falar, por exemplo, não deixar ir brincar em tal lugar no jardim de preferência por causa disso e daquilo? Sim, não fisicamente, às vezes psicologicamente. Minha avó vai e libera. Eu falei: olha, se a tua mãe dá doce de monte, não sei o quê, eles vão errar, ok? Mas os filhos só vão criar uma coisa na cabeça: o certo não é o que minha vovó ensinou, a não ser que você seja ausente. Olha o que eu falei, hein? É forte o que eu falei. A não ser que você seja ausente. Que mesmo presente, fisicamente, você seja ausente de educação. Aí a vovó e o vovô vão ter valor nos erros que eles me ensinaram. Se não, não se preocupe, eles vão dar risada, eles vão ficar cúmplices de vô e tio. Mas quem fala mais forte na minha cabeça na hora de eu dormir é papai e mamãe. Ou quem me educa no lugar de papai e de mamãe, não importa. Quem faz o papel. Compreenderam? Então por isso, que uma vez um avô médico, chegou no consultório, foi junto com o filho lá, levar os netinhos, ele bateu no meu costas e falou: ali, não tem coisa mais gostosa do que ser avô. Eu estou muito longe. Eu falei: tá longe o quê? Ele e daí, fala. Ele falou assim: cara, é coisa deliciosa, porque a gente educa esses moleques sem responsabilidade nenhuma. Quer nem saber, se fez burrada, a gente deixa fazer.
Eu como pai, como mãe, vivia me policiando, brigando com eles. Era um saco, me doía a cabeça. Eu não dormia direito. Falei, é isso aí. Então é isso que todo mundo tem que ter aqui, tá? Não dormir direito, tomar um banho e não lavar certo o corpo, de nervoso. Tá certo? Comer rápido, fazer gastrite, tudo isso. Esse nervosismo de ser pai e mãe, quando o teu filho está em conturbadas situações e você não sabe o que fazer, é exatamente isso. Põe uma coisa na cabeça. Eu fui nessa palestra, ele não me deu matematicamente nada do que eu tenho que fazer, como que eu tenho que falar. Não. Primeira coisa que eu estou pedindo hoje só é ponham fé e retidão e amorosidade no coração. O resto vai aparecer as perguntas corretas. Porque se você não colocar isso primeiro, vem cada pergunta banana. É bom eu pôr chapéu nele para ir para o sol? Não é isso que eu estou preocupado. Você vai pôr chapéu, você vai pôr roupa, você vai pôr protetor solar, isso é outra coisa. Tenha a fé, a retidão, a amorosidade, o limite. Ensine teu filho a abraçar sempre a verdade e ensinar a diferença entre o mal e o bem. Não importa se eles não ouçam. Gente, eles fazem de conta que não ouvem. Até viram um rosto assim, estão comendo bife lá. Sempre tem uma mãe que fala, você ouviu? Não precisa falar, eles estão ouvindo. Se você fala você ouviu, é exatamente o contrário que eles vão fazer. Fica quieto. Tem um psiquiatra amigo meu, que é professor na PUC também, que a gente sempre trabalhou junto. Ele dizia, nós fomos dar uma palestra uma vez sobre drogas. Foi um momento muito pesado aí, alguns jogadores de futebol, aconteceu casos assim, e nos convidaram. Estava uma semana bem pesada. E convidaram eu e ele numa mesa. E ele falou para mim, olha, em casa, eu nunca abro a boca para pegar no pé deles olhando nos olhos. E eu falei, o que você faz, fulano? Ele falou assim, eu simplesmente olho para minha mulher e falo, fico fazendo de conta que eu leio o jornal, o celular, falo, putz, que dó, hein? Esse moleque aqui aconteceu assim com ele, porque ele bebeu, porque ele não sei o que, foi dirigir, popó. Ponto. Fecha o jornal. Mas que Deus proteja eles. Acabou isso, já educou. Você já educou. Porque se eu falar assim, não use piercing, é o piercing que ele vai usar, estou dizendo. Entenderam? Difícil, né? Educar é difícil. Instruir é fácil. Educar requer esforço, fé, retidão, espiritualidade interior do pai e da mãe. Instruir não, instruir é aquilo que eu aprendi, o que eu vejo eu faço. Não, sai daí, vai tomar banho. Já secou? Vai dormir. Isso é instrução. Isso aí qualquer bobo pode fazer. Concorda? Então vamos lá. Educação espiritual em casa. Ensine teu filho a amar as forças superiores da natureza e não só o corpo, pessoal. Eu vou bater nessa tecla agora para vocês, tá? Hoje nós estamos numa sociedade que o corpo é fundamental. A beleza, a riqueza, os bens materiais é fundamental você ter. E você ouve dos jovens assim, por que eu vou comprar não sei o quê, porque eu vou fazer não sei o quê, eu vou estudar, ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou avançar não sei o quê. Você não ouve o jovem falar outra coisa sem ser isso, material, porque não foi ensinado. Quando esse jovem que foi ensinado se sente diferente da maioria dos amigos que só falam em bem material, ao invés dele comentar alguma coisa, ele fica quieto. E incorpora dentro dele a educação e a amorosidade que o pai e a mãe deu. Então acreditem, não na hora que vocês semearam a educação e o amor. Acreditem no futuro, que essa semente vai brotar. Vai brotar. Se você perde confiança em Deus, o Supremo, se você perde assim o sentido da vida, ou você desconhecer a capacidade imortal do homem, você somente fica fazendo o que na tua vida? Esperando a morte, né? Pensem no que eu falei. Se você desconhece essa imortalidade da alma, você desconhece o amor a Deus e a força suprema, você fica esperando a morte, não é? Você vai ter que gozar a tua vida
aqui e agora, sempre. Você vai aprender só o que é proibido e o não proibido. Mas uma pessoa que não nutre essa essência que eu acabei de dizer a vocês, eu diria assim para vocês que eu posso chamá-la de caricatura humana. Caricatura humana? Quem não nutre a espiritualidade interior é uma caricatura humana. Deem outra palavra que defina melhor por mim. Podem dizer. Ele diz assim, uma pessoa que fala assim, um homem que não consegue enxergar o eterno, ele é um homem que já morreu faz tempo. Por que ele está vivendo? Biologicamente. Um homem que não enxerga o eterno, ele já morreu faz tempo. Agora, não confundam de forma alguma o pôr limites com desamor. Eu vou insistir no que eu falei. Faz muito tempo que eu falei aqui essa frase, eu vou repetir hoje novamente. Que tem 3 formas de educar alguém. Só tem uma correta. Amor com limites. É a única correta. Porque amar sem limites é incorreto. E limite sem amor é incorreto. Limite sem amor é aquele que só dá bronca, mas não mostra amorosidade. Amor sem limite é aquele que dá tudo e não quer corrigir os erros. E amor com limites é o correto. É a única forma boa de educar. Por quê? Quando eu amo, eu falo para o meu filho assim, você não vai pegar essa flor que é da tia Maria Helena. É dela, eu falei. Você não gosta de mim? Gosto muito, e você não vai pegar a flor. Vai dizer assim, então você não gosta de mim, porque eu gostei tanto dessa flor. Não sei quem me deu essa flor, mãe de não sei quem deu pro filho, pro meu amiguinho. Você não dá? Não. Se fosse mim, eu te daria. Mas eu te amo mesmo assim. Vai lá, abraça, beija, mostra o correto. Ele não vai gostar. Vai sair do teu colo que nem um bagre ensaboado. Escapa. Você vai de novo, fala de novo, de novo. Tá ok. Mas o importante é que você não pegue a flor. Certo? E acabou. Isso é amor e limite. Amor com limite, eu falei da flor. Mas para tudo. Para as condutas mais importantes que isso. Não. Você não vai hoje à noite nessa festa. Não, eu falei. Lá tem gente, por quê? Me explica por quê. Porque não. Agora, se você falou não, insista no teu não. Porque se você falou não, daqui meia hora você fala vai para não me encher o saco, você já perdeu quilômetros de educação do teu filho. Quilômetros. Porque na próxima, ele vai insistir o X que ele insistiu, mais uns 50%. E se não conseguir, mais 100%. E se não conseguir, um pouquinho mais. Até que chega no Marcos, tem vontade de lascar a mão, aí começa a coisa errada. Então, desde pequenininho, não é não. Nunca digam assim, poxa, eu eduquei todos os meus filhos iguais. Olha, ó, tudo esquisito, um diferente do outro. Isso aí é um amor, porque ele é um capeta. Isso aqui não sei o quê. Mas, gente, se você já fez isso e educou todos os teus filhos iguais, já começou o erro daí. Teus filhos não são iguais. Por isso que eles são chamados de indivíduo. Cada um vai ter que ter, você vai ter que ter a sensibilidade de perceber o que ele precisa, o que ele necessita para crescer, através de você. Quando o teu filho pedir dinheiro, nunca dê tudo o que ele quer. Nunca dá sempre o que ele quer. Sempre mostre dificuldade. Porque uma pessoa que não se contenta com o pouco, ele nunca vai se contentar com o muito. Se ele não aprender o limite do dinheiro. Mas eu tenho, e daí? Que Deus te mantenha assim, mas e daí? Guarda e minta. Não tenho. Minta? É você mesmo, pelo amor de Deus, é pedagógico. Estou falando para ser mentiroso. Então, nada vai satisfazer essa criança se você não fazê-lo aprender que se contenta com pouco. Ele deve aprender o quanto custa ganhar um dinheiro. Tem que aprender.
ele vai querer ganhar muito mais no futuro, sabe como? Com o mínimo de esforço. Esse que vai querer assim, montar, por exemplo, não, tudo bem que foi esperto demais, Mercado Livre. Ele fica em casa lá ganhando dinheiro com o mundo todo. Esse é o famoso. Tá? Hoje eu estava na internet e fui descobrir quem é o dono. Achei. Aí tudo bem. Mercado Livre, todas essas coisas, né? Que foi montada através de vocês que trabalham por mim e eu só ganho dinheiro em casa. Eu dei uma analogia, não estou falando que não é bom ter o Mercado Livre, não falei isso. Eu fiz uma analogia, mas outros N serviços que você tem, a tendência vai ser essa. Aquele cara que ganha um monte de dinheiro do pai que já morreu, ele não suporta trabalhar, ele compra uma frota de caminhão e não está nem azul. Vão trabalhar e mandem dinheiro para mim. Ah, mas furou um pneu lá, se vire. Entenderam como que eu estou dizendo? O dinheiro fácil, pessoal, fica mais fácil da criança confiar no poder da moeda do que sua própria força de vontade. A dignidade intelectual, moral, não vai ser hipertrofiada nessa pessoa. Nunca satisfazer todos os desejos, todos os sentidos da vida para a criança. Dói na gente isso. Você falar não sabendo que você tinha. Dói. Mas vai dormir chorando e fica quieto. Faça uma oração, pede a Deus luz e que mostre que você fez a atitude correta. Para não superprotegê-lo. Proteção é bom. Proteção é maravilhoso. Proteção é divino. Superproteção é péssimo. Superproteção, a gente não sabe às vezes o limite. Tá certo? Não. Aprender sacrifício faz bem. O comodismo, pessoal, o comodismo do ser humano, ele sepulta todas as aspirações humanas. Todas. E a pessoa fica com o quê? Fica assim. Como é que ela vai se sentir no futuro quando vê que ela teve um certo comodismo, né? Será que ela vai pensar que nós somos comparados como tijolos? Numa casa, o tijolo tem do lado, em cima, até na base para a gente pisar em cima. E perante Deus nós somos tijolos. Ele escolhe onde a gente deve montar a casinha. Se nós formos na base, vão pisar em cima da gente sim. Sim, não tem problema. Nós temos que estar com a força sempre de suportar isso tudo e cada um carrega a necessidade que ele mesmo vai descobrir quando ele começar a se introverter. Quando ele começar a entender quem é ele, quem sou eu, ele consegue descobrir qual o papel e onde ele se encontra nesse tijolo que eu falei, que é uma metáfora. Quando seu filho se desentender com os outros, não fica super protegendo ele sem saber o fato. A tendência nossa é essa, não é? Se desentendeu, vai lá, não, ele tem razão, meu filho. Que isso? Então, às vezes até na frente da polícia, né? A gente acaba fazendo besteira, porque nosso filho fez uma atitude ou outra, a gente não quer saber o porquê, como é que foi. Então, sempre, pessoal, olhos abertos, coração aberto, atenção dobrada. Nunca fala para o teu filho uma frase que eu ouço todos os dias da minha vida no meu trabalho. Ele sempre foi impossível. Ele é assim mesmo. Essa frase mata qualquer ser humano. Nunca digam isso. Ele é assim mesmo. É impossível. Aquilo que você fala, você caracteriza alguém. Você caracteriza alguém. Eu tenho duas primas e o marido se entrou nessa também, que são bem amorosos, bem carinhosos. Quando alguém fala assim de uma criança, esse daqui sempre gosta de fazer safadeza. Ele sempre chega e fala, não, ele é carinhoso, ele é bonzinho. É nada, ele só faz assim para brincar com a gente, ele não é nada disso não, e dá um beijo. Não importa quem seja a criança. Sempre, isso marcou na minha cabeça a atitude que eles tomaram. Eles nunca põem um título para a criança ou para o adolescente
para que ele não possa carregar esse título. Nós carregamos títulos, hein? Do que nossos pais põem para a gente. É ou não é? A gente carrega os títulos. Se você fala assim sempre desde pequeno, você é inteligente, é um estudioso. Ele vai estudar, vai ser estudioso, ele vai fazer o possível para fazer jus àquilo que você sente dele. Mas eu sempre digo assim, é estudioso, é não sei o quê. Um dia, quando minha filha estava tentando vestibular, ela tentou a primeira prova e ela passou na segunda prova. Ela nem tinha feito cursinho, nada, ela foi muito bem, mas chorou, fiquei até 3 da manhã, eu e a Mariane do lado, conversando, tentando, e eu falando, filha, não se preocupe que você não passou uma vez, eu também não passei na primeira. É assim mesmo. Sabe por que existe essa prova em vários locais? Para ser feita. E se não passar esse ano, faça de novo. Só você mesmo que acha que é normal ser reprovado. Eu falo, filha, você está estudando demais. Hoje é sábado à noite. Você tem prova segunda-feira? Não, tenho quinta. Eu sei, filha, vai sair um pouquinho com teus amigos, com as tuas amigas. Vai brincar um pouco na casa de não sei quem, não sei quem. Você é o primeiro pai que fala para eu não estudar. Eu não falei isso. Falei, onde eu errei, né? Pensei comigo, isso aí, eu nunca exigi dela isso. Mas você tem que contar o lado personalidade dela, perfeccionismo dela. Vem junto com a pessoa. Então você tem que mostrar que não precisa ser assim e dar força para aquela neurose. Você tem que baixar esse nível. Fala quem você é. Fala o que você pensa. Devagar, ela faz uma coisa chamada, que em inglês a gente chama brainstorm, que é uma tempestade de ideias. Ela trabalha isso em casa devagar, lentamente, nas noites, no seu travesseiro, ela começa a raciocinar. Não precisa ser tão radical. Hoje eu vou dormir um pouco mais cedo. Amanhã eu vou sair um pouquinho. As pessoas vão se moldando, vão se arestando, tirando as pontas que machucam quando alguém passa. Então a cumplicidade dos pais é forte, hein? Indulgência excessiva é cumplicidade de crime. Essa superproteção que eu falei é uma indulgência. Isso é cumplicidade de crime. Indulgente sim, a gente pode ser, mas dentro de uma disciplina, de uma ordem, de uma energia de amor, ser indulgente. Mas não desenfreadamente, tá? Nunca compare as virtudes dos teus filhos com as das outras crianças. Nunca. Teu amigo tirou 9,5. Por que você tirou 8? Por que fazer isso? Eu acho isso terrível. Porque denigre. Não. Hoje você tira um, esse tira outro. E nem sempre quem tira 9,5 é o bom da bola. Não é? Nem sempre. Eu sempre digo assim. Como eu sempre dei aula em universidade, eu tinha às vezes que pegar monitor, eu tinha 2 disciplinas, uma delas precisava de laboratório. E 2 vezes eu peguei 2 alunos que reprovaram comigo para ser meu monitor. Eles falaram, isso é esquisito mesmo, o diretor falou. Eu falei, mas a pessoa se mostrou melhor, a pessoa foi estudar, foi muito bem, ela estava sempre grudada mostrando quem ela era, superou aquela dificuldade que ela tinha, e demonstrou inclusive o interesse de estar aqui trabalhando junto. Por que eu não vou pôr gasolina nessa pessoa? As outras vão lá, tiram 9 e 10, sempre assim. Por que eu vou pôr essa pessoa comigo? Não é? Nossas universidades têm disso. É isso aí. Então, às vezes esse exagero, os pais veem qualidades dos filhos que eles não têm. Tem que tomar cuidado, né? Tira, agora essa é pesada, hein? Tira os seus vícios. Tira os seus vícios. Como? Eu não estou falando só, você fala vício, o cara fala fuma. Não, ele bebe. Não é esse vício só. Qualquer vício. O vício da maledicência é fogo. O vício de sempre bater na tecla que naquele momento exato tinha que estar o pão na mesa e não veio. Todos os hábitos que eu falei a vocês que são milenares, tire da tua cabeça. Não é porque foi ensinado a você que você tem que fazer igual. Não, tire. Se você não lutar contra eles, se você lutar contra eles na frente dos seus filhos, por exemplo,
Você gosta de beber. De repente você vai lutar contra essa bebida na frente dos teus filhos. Você vai estimular o que nele? Filho, isso não é bom para mim. Ou essa capa da picanha não é bom para o meu organismo. Eu morro de vontade de comer sem. Se eu fazer um esforço, eu não vou comer não. Deixa do lado. Até me dói, filho, mas eu não vou comer. O que você está ensinando para ele? Coragem. E acreditem, e luta pela liberdade. Como? Que liberdade, cara? Só para não comer picanha. Não. A liberdade intrínseca, psicológica, espiritual. Porque você tem a capacidade de definir e decidir o que você quer. Isso chama-se liberdade. Se você demonstrar isso para o teu filho, você está com tudo. Porque ele vai aprender exatamente essas coisas. Pessoal, diante de todas essas coisas, o que é que a gente não... Como que a gente fica se toda essa fé dentro de casa, esse ensinamento da fé dentro de casa, esse amor a Deus, fica se você foi mal educado, não é? Você é mal educado porque você não falou bom dia, não. Porque você foi mal educado. Porque você não foi educado com tudo isso que nós conversamos hoje. Vem uma coisa chamada solidão, que vários devem conhecer. Eu quero ler esse textinho. O que é a solidão? Solidão não é falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isso chama-se carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso chama-se saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes, para realinhar os pensamentos, não. Isso chama-se equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isso chama-se princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso chama-se circunstância. Solidão é muito mais do que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Eu quero mostrar a vocês só, fazia tempo que eu não fazia isso, né? Mas hoje está encarnada a loucura. Então assim, então eu trouxe a vocês na verdade, eu não sei se eu posso chamar de música. Vamos dizer assim, é uma oração musicada. Vamos falar melhor. Uma oração, poesia musicada. É nova. Eu falei, eu não vou levar uma que as pessoas, um ou outro já conheça, né? E a minha nitidez, onde é que fica? Eu falei, não, eu vou levar uma coisa diferente hoje. Quando nasceu o filho, ele tem um, de Oswaldo Montenegro, ele chamava Pedro. Vai dizer que você conhece. Só porque minha é conhecida. Assim, quando ele falou assim, quando nasceu o filho dele, chamava-se Pedro, ele fez essa poesia para o seu filho e depois ele colocou uma música. 30 anos depois, Pedro teve um filho chamado Gustavo, e Gustavo cantou a mesma música para esse filho. E eu quero que vocês ouçam, mas assim, tem que prestar muita atenção, porque além de inteligente, ele é poeta, e ele é igual à Bíblia. Comparação esquisita, mas vamos lá. Cada palavra tem um significado e ele metaforiza. Sabe aquela história, não se chora sobre leite derramado? Não é chorar em cima do leite? É igual. Então, prestem atenção, desde o comecinho, é curtinha, 3 minutos e meio, mas eu quero que vocês ouçam como se isso fosse uma oração. Certo? Então, deixa eu ver se o Rodrigo deixou bonitinho aqui, senão ele me paga, né? Ele nominou isso chamado de som molhado. Eu queria que vocês se introvertessem um pouquinho, prestassem muita atenção, elevem suas almas, ponham amor no coração nesse momento. Tem tudo a ver com a educação de um filho também, por quem é, o que significa um filho para nós, e curtam.
alguém entrou no mar. O mar é o mesmo som de alguma risada. Repare o tom de alguém quando falar. Falar é o mesmo som de alguma risada. Tente reparar, é bom quando o vento dá na folha. Lembra o mar, é o mesmo som da criança quando olha. O som de qualquer chuva molha. O som de qualquer chuva molha. Repare o tom de alguém quando falar. Falar é o mesmo som de alguma risada. Tente reparar, é bom quando o vento dá na folha. Lembra o mar, é o mesmo som da criança quando olha. O som de qualquer chuva molha. O som de qualquer chuva molha. Vamos então abrir as perguntas ou dúvidas que eu possa tentar ajudar. Perguntem o que quiserem, aproveita, gente. Não sei se vai ter resposta, mas a pergunta. Pois não. Quer falar isso? Essa chuva hoje vai atrapalhar, então podem falar no microfone. Eu queria perguntar para vocês como ficam os avós que estão fazendo o papel do pai. Difícil, hein? A dificuldade não vai ser para as crianças só, vai ser para vocês, para avós, os avós, né? Porque o avô, ele vai ter que deixar do lado, vai ter que treinar dentro dele mesmo o lado de ser só pai ou mãe, para poder ser avô também. Então, se você está fazendo um papel de educador, você vai ter que esquecer o teu papel de avô. Prevalece o papel de pai e mãe, sempre. Por isso que eu disse, a dificuldade maior é para o avô e para a avó. Nunca só para as crianças, se levar as coisas corretamente. Então aquele negócio de pôr limite, é repetir toda a história novamente. Tá certo? Infelizmente. Mas é assim. A gente tem que ligar, né? Eu gostaria de saber os efeitos psicológicos de um bebê de a partir de 7, 8 meses em diante, que vai ter a mãe ausente. No caso, viaja, ficam 2, 3, 4, 5 dias fora de casa sem que ele veja. Você sabe que pede,
pede a psicologia clínica, ela solicita que, se possível, a criança não ficar longe de mãe ou pai até 2 a 3 anos. É uma discussão que há. 2 a 3 anos, não estar ausente. Mas não tem como, né? Às vezes acontece alguma situação, morte de um ente querido, você tem que viajar, aconteceu não sei o que, doença daqui, você tem que se ausentar. Eu sempre digo assim, a psicologia pode dizer isso, mas não há nada melhor do que no retorno você compensar. Não com matérias e brinquedos, mostrar a saudade e a tua amorosidade. Não se esqueça, hein? Quando você voltar de viagem, é para todo mundo essa pergunta. Quando você voltar de viagem, não esqueça de não pôr limite. Que ele vai adorar que você viaje sempre. Tá certo? Quando volta faz tudo e é o que ele quer. Então não há problema algum. Se possível não fazer isso. Eu conheço pessoas que querem sair para fazer curso no seu que podia fazer bem depois. A pessoa sai antes. Não é positivo para o sentimento de um filho um tempo muito longo. Tá certo? E se você sair por algum tempo específico, ligue todo dia. Hoje em dia está fácil. Põe no FaceTime, no WhatsApp, imagem e conversa. Fala, mamãe está aqui, não esquece de você, eu te amo. Só tem que estar aqui. Explica, como adulto. Eu vim aqui ver o canguru. Não, explique. Ele vai entender. Tá certo? Respondi? Só 2 não vale. Pois sim, um outro amigo. Oi, doutora. Sim. A criança que tem medo, a mãe relata que a criança tem medo de dormir, tem medo da chuva, tem medo de ficar sozinha no quarto. Como que eu recomendo para essa mãe? O que eu posso fazer para ajudá-la? Ela fica muito ansiosa. Você sabe que com esse negócio de medo de explosão que eu via sempre na minha vida prática, né? Medo de explosões, de barulhos, de etc e tal, eu sempre tentei fazer isso com os meus filhos e quando acontecia um boom, sem querer, um rojão, eu fazia, ei, parabéns para você. Por que está cantando isso? Meu pai é louco? Não, mas isso atenua muito o medo. Quando a criança se assusta e você leva isso na boa, a criança diminui a ansiedade e o medo disso aí. Faça a mesma técnica para outras coisas. Se a criança com sono, porque daí o sono vai ser menos carregado. Só nunca se esqueça, você eu estou de prova disso, é um excelente pai, e tanto você como tua esposa, e eu vejo assim, não tenha medo nenhum. Se houver o medo, acalenta, vai lá, dá beijo, eu estou do seu lado, diga sempre isso, eu estou junto, não vai acontecer nada. É exatamente igual quando está acordado, o medo de uma injeção, de uma vacina, eu estou do teu lado, não se preocupe, não vai acontecer nada, sem medo, sempre dá força, mas que tenha dentro, né? Vocês receberam um WhatsApp esses dias, uma brincadeira, o pai foi levar a criança para dar uma vacina, e na hora que foi dar a vacina, a criança, o pai chorou mais que a criança. É claro que esse moleque vai ficar doido, é lógico, pior que o pai, né? Que modelo que eu tenho. Oi, aqui? Aonde? Oi. Antes de mais nada, muito obrigada, né, por dedicar teu tempo, e é muito legal quando você vê um médico falando num linguajar mais simples, né? Às vezes o médico se engana que o paciente entende tudo que ele está dizendo e nem sempre entende, né? Então, muito legal você levar essa conversa assim, de uma Obrigado forma você por estar aqui. descontraída, né? A minha reflexão é a seguinte: o que pensar, né, somente na doutrina espírita, daqueles casos onde os pais aparentemente fazem tudo certinho, dão limites e ainda assim acabam tendo um filho, uma filha, né, indo por um caminho que está bem longe da filosofia de vida deles, né? Então ouvir um pouquinho como é que você vê isso. Eu sei que a doutrina espírita também nos explica por que isso acontece, né? Mais ou menos essa. Bom, primeiramente eu quero grifar uma palavra que você disse na sua frase, chamada aparentemente eduquei bem.
aparentemente eu eduquei bem, mas alguma coisa pode ter acontecido que não foi bem o quanto precisava. Segundo, nunca se esqueça que se realmente foi educado bem como você quis ensinar, não forçar na hora que eles não quisessem certas coisas, tem que ser agora, tem que ficar não sei o que, não. Leva mais na amorosidade, aí você conquista mais. Vamos supor que você tenha conquistado e feito tudo isso que você fez. Nunca se esqueça que ele já vem mesclado de outra vida, etc, etc, etc. Ele já traz uma carga dele de aceitação, de não aceitação, de rebeldia, de raivas, de revoltas e de amorosidade também. Quando você sente que é teu filho, faça desabrochar a amorosidade que ele tem, sem desabrochar a rebeldia. Como é que eu desabrocho a rebeldia? Brigando, exigindo, xingando, pondo castigo, toda hora eu disse. Como é que eu desabrocho a amorosidade? Compreendendo, falando, conversando, insistindo, de vez em quando dando dura. Eu queria te perguntar, esses tempos nossos modernos... Desculpa, quem? Tá, obrigado. Esses nossos tempos de famílias com outras composições, de casamentos, novos casamentos, filhos de casamentos, novos casamentos, como é que você percebe os efeitos das divisões da educação dos pais, sabe assim, às vezes não é nem com a atitude do pai ou da mãe, mas com aquilo que pode passar das preferências e dos efeitos dessa própria educação, às vezes, de um filho que vem de uma segunda geração. Eu entendi. Isso modernamente está sendo chamado de família mosaico. O que ficou chama-se família mosaico, né? Na família, aliás, deveria ser mosaica essa família, porque se houver a compreensão, o bem-estar, um bom relacionamento dos ex, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Sabe qual é a resposta que eu te dou? Uma resposta que há muitos anos atrás, uma psiquiatra infantil, minha amiga, ela disse para uma pessoa e eu ouvi. E eu não esqueço dessa frase, e eu coloquei ela como porta-bandeira na minha vida, mas não depende só de um. Ela falou assim: se a criança de pais separados se sentir amada pelo pai numa casa e pela mãe na outra, nada supera mais. Está tudo correndo normal. Se sentir amada dos dois lados. Quando houver a revolta dos casais se separar, por exemplo, por eu gosto ainda, mesmo que o gostar seja muito superficial, mas gosta porque doeu o cotovelo, etc e tal, vai começar a ter briga e vai começar a ter raivinhas, descontar na criança. Essa criança não será tão feliz. Esse microfone está ruim. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que a resposta é amorosidade. Vamos ver, olha, você já está respondendo. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Alô? Minha dúvida é quais as consequências que uma criança pode ter com a volta precoce da mãe na licença maternidade. Às vezes a mãe tem que voltar muito cedo a trabalhar, o bebê é muito pequenininho, e isso favorece talvez alguns distúrbios ou dificuldades na formação de personalidade, mas isso às vezes é inevitável para a família, inclusive para a mãe. Né? Isso que você está me perguntando abre uma chave muito grande, e você sabe que em países, por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, nós brigamos muito através da Sociedade Brasileira de Pediatria para que o governo, a lei, desse mais tempo, né, para a mãe poder ficar com seu filho. Aquele modelo de mãe tradicional antiga, que a mãe não saía fora, não trabalhava, até quando eles forem independentes. Depois disso, é bom a mulher ter o seu a fazer, que ela se sente útil. Okay? Foi discutido muito, baseado num psiquiatra, quer dizer, na verdade ele é um psicanalista,
Ele trabalhou junto com Freud, chamado Erik Erikson. Ele demonstra claramente que o ideal seria que até 2 anos, né, seria o fato da mãe não poder sair. E pasme agora, sabia que em Portugal o tempo de maternidade é 2 anos? Até o ano retrasado era, se mudou não sei. 2 anos. Não sei se alguém tem experiência disso que eu falei, se é verdade ou não, ainda continua. Em Portugal, 2 anos de licença maternidade. A nossa era 3 meses. Você chegou a pegar essa fala? Foi para 6, né? 6 meses. E tinha gente querendo aumentar isso aqui no Brasil. E, inclusive, fui um que assinei um baixo assinado dos pediatras no Brasil para poder aumentar esse tempo, né? Por essa pergunta que você me fez. E claro que foi negada no STF. Para variar. De jeito nenhum, não pode, por causa das leis trabalhistas, que aí vão pagar muito para a pessoa, etc e tal, e acabam mandando embora as mulheres e fica confusão, né? Tem tudo um esquema difícil, mas é essa a resposta, tá? Infelizmente, eu concordo com você, mas muda sim. Por isso que surgiu tanta maternal, não é? E os pedagogos adoraram essa ideia de montarem escolas novas. Nós tratamos do seu bebezinho, pode ir trabalhar. E quando eu falo mal alguma coisa dessa para alguém, eles falam, meu Deus, as pessoas donas das escolas, que absurdo falar isso. Não, não é absurdo. Não é absurdo, é lógico, tá? Oi. Tudo bom? Tudo bem. Então, queria saber, hoje em dia, as crianças hoje em dia são crianças muito ansiosas. São crianças que elas querem tudo para ontem. E estou falando que eu tenho um filho que é assim. Apesar de ele ser uma criança extremamente amorosa, ele é uma criança extremamente ansiosa. Ele quer tudo para ontem, tudo para a hora. É uma briga o tempo todo quando ele tem que esperar por alguma coisa. E às vezes eu fico meio sem saber como lidar com isso com ele. E ao mesmo tempo ele quer disputar quem manda em casa. Entendi. Qual é o seu nome? Desculpa, Priscila, você é casada? Ó, é assim, ó, eu não sei te responder se essa ansiedade dele veio geneticamente, veio espiritualmente, ou foi gerada nele por alguma situação familiar. Essas 3 coisas que eu falei no começo da reunião. Se foi geneticamente, tá cheio de gente ansiosa, que nasce ansiosa, né? Se for espiritualmente, que as pessoas falam que é sempre genético, não é. A gente sabe que não é. Para quem estuda a fé espírita, sabe que não é só. Aí eu diria para você, as 3, aliás, tanto geneticamente quanto... As 3 coisas você pode atenuar isso no seu filho e não ficar tentando dar muleta para ele, chamada remédio. Não dar remédio. Tentar o máximo possível. Eu sei que tem gente que adora um remedinho e uma cirurgia. Está cheio, está lotado, é o que mais se tem. Mas não é assim. Se você conseguir explicar, gaste o seu tempo, gente, como no consultório, tenta explicar que não é por aí o caminho disso aí. Tenta outras vias primeiro, né? Outros caminhos primeiro, para tentar retirar da pessoa esse grau de ansiedade que se tem. Como fazer isso? Tem N caminhos. Cada um escolhe de uma forma. Yoga, meditação é fantástico, mas em bebê é difícil, né? Mas o ideal é a mãe e o pai fazerem meditação para poder suportar e dar essa calma para eles. É lógico. Porque nós somos simplesmente reflexos dos nossos pais, ponto. Pode ter certeza disso. Na maioria das vezes, não falei todas as vezes, né? Oi. É o seguinte, nós temos uma filha e vai ficar só nela, isso está muito bem resolvido. Tá. E hoje em dia. E eu falo assim, quem tem mais de um filho hoje em dia, eu acredito que é uma pessoa mais evoluída ou pelo menos já conseguiu uns pontinhos a mais na escala evolutiva, porque não é fácil. É difícil. E eu queria saber assim, o que isso impacta para minha filha ser uma filha única, sabe? Porque eu ouço muito pessoal falar, esse filho não é ruim. Mas só um filho, mas não vai ter irmão, sabe? E eu queria saber se realmente isso vai ser né? Tem algum impacto para ela ou não? Não pense assim.
Não pense assim. O fato de você não pensar e não se preocupar já é um caminho andado. Pense como uma companheira e tente dar para ela, além do amor, a liberdade. Porque a tendência do filho único, você vê, é aquela maldita culpa que a gente carrega dentro de si. O que eu fiz de errado para meu pai e minha mãe ficarem tristes? Sabe qual a primeira coisa que um filho pensa quando o pai e a mãe se separam? Que o culpado sou eu. Eu, filho. Então, tenta de todas as formas, primeiro esqueça disso. Esqueça dessa situação. Você esquecendo, você não está transmitindo a ele essa mesma ansiedade que você tem, esse medo que você tem. Não faça isso. E se você for sozinho, mais ainda. Entendeu? Dê para ele amorosidade e liberdade. Vai fazer tuas coisas. Não, agora não aqui não é teu canto, não. A mãe está muito bem, o pai está muito bem. Faça o que você tem que fazer. Liberdade sempre. E nunca assim, ai meu filho único, você é minha vida, se você não existir eu morro. Não. Não faça isso. Você é a razão da minha vida. Não. Não, você não é a razão da minha vida. Ele não pode ficar sabendo disso se for. Coitado do companheiro que pensa, e eu, onde é que fico, né? Ou a companheira. Tá? Pense e leve isso. Isso é um caminho a seguir. Isso está sempre no gerúndio, nunca no momento. Você vai ter que ir treinando dentro de você, dentro da tua fé, do teu psicológico, e lutando para que isso não aconteça. Não acontece daí. Alguém mais? Eu. Quem tá falando? Eu aqui. Desculpa. E ela me avisou. Eu vou fazer tanta pergunta escabrosa para você que vai ver o que é bom para tosse. Não é tanta. Eu queria saber se você já conseguiu avaliar se existe alguma analogia de pais extremamente permissivos ou pais extremamente agressivos com o uso de droga na adolescência. Sim, tem uma analogia total. Os dois caminhos levam às drogas na adolescência. O que é droga na adolescência? Em geral, é a solidão. Em geral, é a falta de limite. E o excesso, os dois excessos não são bons para a nossa vida. Aliás, nada de excesso é bom na nossa vida. Eu comento que sempre o nosso caminho legal é o caminho do meio. E a nossa vida é sempre pendular, nunca parada. Eu adoro demais só você que existe, eu detesto demais só você que eu odeio. Não existe isso. O caminho do meio para tudo na vida os pais muito permissivos levam sim a um vazio interior. Aliás, a série psicológica da Joana de Ângeles bate muito nessa tecla, no vazio interior, que foi psicografado pelo Divaldo. Se vocês lerem, vocês vão ver. Teve uma época aqui que eu e a Marlene discorremos muito esses assuntos da série psicológica da Joana, não é? E ela bateu muito nessa tecla do vazio interior, vazio existencial. Esse vazio só é gerado diante do excesso de permissividade, porque eu não tenho que lutar para nada, dão tudo o que eu quero. Ou no excesso de agressão, porque minha vida não é boa, é só porcaria. É amor com limites. É isso. Isso é resumo da palavra amor, das frases, amor com limites. Eu te amo, isso é importante para mim, mas você vai ter que entrar na linha. Eu não ouvi, desculpe. Eu gostaria de saber se o senhor acha muito compulsivo o celular. Eu não ouvi. Sabe o que eu acho sobre o quê? Ela está perguntando sobre o mundo compulsivo do celular. Ai. Do iPhone? O uso compulsivo do celular. Celular. Olha, o uso de qualquer coisa compulsivamente não é bom. Você toma vinho de vez em quando? Você gosta de um vinho? De vez em quando. É bom. Mas compulsivamente é bom. Você come um prato, por exemplo, de comida no teu almoço? Sim, de vez em quando escapa um pouquinho a mais, né? E compulsivamente é bom? A fé que você tem o dia inteiro, quando você pensa e se introverte a Deus, você fica o dia inteiro fazendo isso? Isso é compulsão. Também não é bom, meu Deus, até isso não é bom.
Você tem que viver a tua vida. A tua braveza em limites, em coisas pequenas é bom, é necessária, sim. Mas em exagero, é ruim. De novo o caminho do meio. Então o uso do celular, eu só acho assim, para crianças muito pequenas, eu sou contra assim. Aliás, para você ter uma ideia, só floreando o que você disse, está muito na moda agora de diagnósticos de autismo. Todo mundo quer falar nisso, quando não é autismo, é síndrome de Asperger. Ok? Eu vou dar um exemplo só, tenho vários na minha cabeça, tá? Eu vou dar um exemplo só que me encantou pela forma com que eles levaram. Um casal, que não é de Curitiba, levou a criança para mim, ela tinha 1 aninho e meio, um pouco mais, e foi diagnosticada por 3 ou 4 médicos, dentro deles 3 neurologistas pediátricos, que juraram de pé junto que ela tinha já Asperger e não sabia se ia desencadear realmente o autismo verdadeiro no futuro. Eu disse a eles assim: desculpe, eu revirei tua criança, conheço vocês, o que eu posso conhecer aqui dentro. Eu não vi nada desse diagnóstico na sua criança. Quem está falando para vocês é meu instinto, não é a minha ciência. Eu falei para eles: se eu estiver errado no futuro, me perdoe, mas eu não estou acreditando. E falaram e determinaram que era assim, já mandaram você para a escola especial? Sim. Eu falei: vamos fazer uma coisa? Eu pensei em algumas coisas, eu falei: você vai conversar também com um amigo meu, que ele é bem espiritualizado, ele também faz neuro. Ela falou: outro doutor. Eu falei: por favor. Aí coitado estava cansado. Eu falei: por favor, vá. Eu não falei nada com ele, não telefonei a ele. E ele me respondeu depois: eu também concordo com você. Mas ela é uma criança bem assim, meio dispersiva para falar, fica olho grudado, etc. Sim, eu sei, mas para mim não é. Ele falou: no que você se baseia para falar que não é? Falei: na minha chatice. Falei: então, ele falou: tá bom. Então, ok. Eu vou fazer um teste com ela. O que você vai fazer com ela? Tem uma moça que trabalha aqui na minha clínica, que ela é psicopedagoga. Eu quero que ela cutuque um pouquinho, quero ver o que ela faz com essa criança. Vamos colher um pouquinho mais de dados? Falei: vamos, eu estou aberto. Aí foi essa criança lá e levou. E essa moça falou aquilo que eu queria falar desde cara. Só não fiz isso porque eu podia estar impondo um diagnóstico que não seria 100%. Ela falou assim: vamos também fazer um teste? Tira o iPhone, iPad, ai, que medo, tudo tira. Tudo que é ai da criança. Deixa na TV no máximo 20 minutos por dia. Tirou. Eles voltaram um mês depois. Porque eu não falei para vocês voltarem agora, só daqui a 3 meses. Eles falaram assim para mim: não, doutor, viemos aqui para te agradecer. Falei: a criança está outra, já se comunica, já ri, já fala. Já não tem mais aquele olhar desse jeito. Acho que responde isso para você, né? Tu pergunta, não? Criança não, tá? Pouquinho, meu celular, da mamãe, pouquinho. Oi, quem? Por favor, aí. Quando você tem uma criança que tem altas habilidades... Uma criança que tem o quê? Alta responsabilidade? Altas habilidades. Altas habilidades. Esperou. E daí na casa tem uma pessoa, uma avó que não é amorosa, e ela fala que a criança realmente É verdade, trabalho, porque é uma criança difícil, assim que pode ser feito. Tratar a avó. Respondi ou você quer que eu explique? Tratar a avó. Se possível, tirar um pouquinho do lado essa avó do caminho. Tratar a avó. Não tem outro caminho, não. Não é maldade, é bondade isso que eu estou falando, tá? Imagina uma criança com altas habilidades. Imagina, nada a ver. Sofrimento para os pais, né? E para a criança também. Mais alguém? Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje. Tomara tenha sido uma tarde proveitosa, pelo menos parcialmente. Eu agradeço de coração a todos. Tenha uma boa tarde, chuvosa, sem sol. Amanhã sai sol, tá? Curitiba está assim. Hã? Curitiba diz que tem o veranico de maio. Mentira, nós temos ali o invernico do verão. Não é mesmo? Obrigado, gente.